Eu vi, foi água maná do lado direito do templo a jorrar. Amém, 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 aleluia. Amém, 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 aleluia. Amém, 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 aleluia. Amém, 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 aleluia. E quantos foram por ela banhados, cantaram o canto dos que foram salvos. Amém, 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 aleluia. Amém, 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 aleluia. Amém, 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 aleluia. Amém, 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 aleluia. A glória ao Pai e ao Espírito Santo seja para todo o sempre. Amém. Amém, 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 aleluia. Amém, 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 aleluia. Graça e paz a você, minha amiga, meu amigo que acompanha diariamente essa nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho. Vocês se lembram que há 8 dias nós estávamos celebrando a Sexta-feira da Paixão. Estávamos caminhando dentro desse tríduo pascal de nosso Senhor Jesus Cristo, que iniciou na tarde da quinta-feira com a celebração da missa na ceia do Senhor. O crucifixo nas nossas igrejas, em muitas delas, ele estava coberto, ou então na sexta-feira, na celebração da tarde, entrou um crucifixo coberto dentro da igreja. O padre foi lentamente tirando os véus do crucifixo, cantando ou proclamando: eis o lenho da cruz do qual pendeu a salvação do mundo. Você já notou quando vai numa igreja e olha a imagem do Cristo crucificado, você nota que está aqui, desse lado, o lado direito, a ferida do Cristo. É o lado direito do Cristo que está ferido. E o que é que tem a ver esse lado do Cristo ser o direito que está ferido? Porque a essa imagem do Cristo se ajunta uma passagem, uma profecia do livro de Ezequiel, que é lida e aplicada ao Cristo crucificado. Ezequiel fala na sua profecia que ele viu uma água que escorria do lado direito do templo. E aquela água que foi escorrendo lentamente, ela ia para o lado do oriente, vai se tornando um rio caudaloso lentamente. E por onde aquele rio vai passando, nas margens das árvores vão crescendo e vão nascendo os peixes, vão tendo vida. E ele vai desaguar, descendo, passando pelo Jordão e vai chegar naquele que é conhecido como o Mar Morto. E ali não vai ter mais morte, tudo vai conseguir viver ali dentro. O evangelista João, narrando para nós a crucifixão de Cristo e falando do lado que foi aberto pela lança do soldado, diz que do lado aberto jorrou sangue e água. Portanto, para nós, a leitura da imagem do Cristo crucificado é pensar justamente que do lado aberto de Cristo nasce para nós os sacramentos da Igreja. Sacramento do batismo, sacramento da Eucaristia. Nós falamos durante todo o tempo da Quaresma que a Quaresma era o tempo que ajudava a preparação dos catecúmenos para receberem a graça do Santo Batismo. Eles foram se preparando e na noite da Páscoa receberam o batismo. Ao mesmo tempo, nós também dizíamos que para mim, para você, já batizados, o tempo da Quaresma era o tempo que nos preparava para a renovação das promessas do nosso batismo, que nós renovamos no sábado passado. O que é que acontece então depois que uma pessoa é batizada? Começa um tempo especial na igreja, que é o chamado tempo da mistagogia. Quem é batizado é iniciado no mistério pascal de Cristo. Inire, em latim, in significa dentro, ire, ir, caminhar. Iniciado significa aqueles que foram levados para dentro do mistério, o mistério da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus.
Nós fomos iniciados no mistério pascal, fomos levados para dentro do mistério pascal. Mas de verdade, realmente, é um início de uma vida que tem que ir crescendo, como aquela água que saiu do lado direito do templo, ela foi crescendo e se tornando um rio caudaloso. Assim a vida do mistério pascal, a Páscoa de Jesus dentro de nós, ela começou com o nosso batismo, mas ela deve continuar e ela deve crescer. É um início, mas esse início supõe também um caminhar até nos levar ao fim desse grande mistério, que é a contemplação de Deus face a face. A Igreja, portanto, inicia os seus filhos nesse mistério da paixão e da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse tempo depois que a pessoa recebe o batismo é chamado de tempo da mistagogia. Agogé em grego significa caminhar. Um pedagogo é aquele que pega uma criança e conduz uma criança. Conduzir. A Igreja, portanto, agora vai nos conduzindo para o interior do mistério de nosso Senhor Jesus Cristo, nos faz caminhar nesse mistério. Portanto, é o chamado tempo da mistagogia. Mas o tempo da mistagogia, na medida em que é o tempo em que somos levados cada vez mais para o interior desse mistério, significa tempo de compreensão. Por isso, nesses 2 dias passados, nós lemos o Evangelho de Lucas, justamente Jesus que caminha com 2 dos seus discípulos, Lucas no capítulo 24, e foi introduzindo esses 2 discípulos que estavam tristes no mistério da morte e ressurreição de Jesus a partir das Sagradas Escrituras. O ressuscitado foi explicando aos 2 discípulos o significado de tudo aquilo que tinha acontecido. Assim também a Igreja, durante esse tempo da Páscoa, ela vai nos explicando o significado das coisas, o significado do ter sido mergulhado nas águas, de ter recebido a veste branca, do ter comido o pão da Eucaristia. E, em algum sentido, nós podemos dizer que esse texto que a liturgia coloca nas nossas mãos hoje nos faz perceber e compreender bem o mistério da crucificação de Jesus. O evangelho que a liturgia põe em nossas mãos hoje é o Evangelho de João, no capítulo 21, versículos de 1 a 14. Nos diz que Jesus apareceu de novo aos discípulos e eles estavam à beira do mar de Tiberíades. O mar de Tiberíades, por detrás do nome Tiberíades, tem o nome de um imperador, Tibério. Deram aquele lago o nome de um imperador para homenagear o imperador. Mas todos conheciam aquele lago como o Lago da Galileia, porque era um lago muito grande, chamavam também de Mar da Galileia. E aqui, como de João, chamavam também de Mar de Tiberíades, Mar de Tibério. E Jesus apareceu assim. Como foi que Jesus apareceu? Diz que estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael da Galileia, os filhos de Zebedeu, que eram 2, e outros 2 discípulos de Jesus. Você já fez as contas, não é? Eles eram 7. Aqui nós temos um número simbólico dos apóstolos que estavam ali presentes, não mais dos 11 todos, mas tem 7 deles. 7 significa plenitude. É a plenitude da vida em comunidade aqui que, de algum modo, está sendo retomada. E o que foi que aconteceu? Simão Pedro disse para eles: eu vou pescar. E eles disseram: também vamos contigo. Saíram, entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Nós vemos então que é uma comunidade que está retomando a sua vida e nós diríamos retomando a normalidade da sua existência. Jesus ressuscitado mandou dizer aos discípulos através de Maria Madalena que ele os precederia na Galileia, que eles lá na Galileia veriam o Senhor. Esses discípulos tinham sido chamados por Jesus. Eles eram pescadores, foram chamados para se tornarem pescadores de homens. Aqui quase que a gente poderia dizer, eles estão voltando à vida de antes, eles estão querendo voltar a pescar como sempre fizeram na vida dele. Mas o que aconteceu? Naquela noite, eles não pescaram nada. E Jesus sabia disso. Sabia que eles não tinham conseguido nada. Jesus sabe bem todas as coisas que acontecem na nossa vida
conhece as nossas noites infecundas, as noites nas quais nós não produzimos nada. A noite é uma imagem também da própria vida, na sua infecundidade. Pode ser uma imagem da vida no seu não produzir, mas a noite também, ela encerra um mistério de coisas muito profundas. Foi na noite que Jesus ressuscitou. E no sábado passado nós ouvíamos o precônio pascal que dizia: ó noite, somente tu soubeste a hora. Foi durante a noite que o povo de Israel também deixou a escravidão do Egito. A noite pode ser um simbolismo dessas duas realidades ambivalentes. Mas ali naquele dia que estava amanhecendo, Jesus vai se apresentar aos seus apóstolos. Ele se manifesta. Já tinha amanhecido. Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Tinham perdido o conhecimento de Jesus. Jesus ressuscitado, eles ainda não tinham se adaptado a essa nova realidade. Jesus diz para eles: moço, não tendes alguma coisa para comer? E eles responderam: não. E Jesus disse para eles: lançai a rede à direita do barco e achareis. À direita do barco. Como a imagem do Cristo ressuscitado, que tem uma ferida do lado direito, de onde nasce esse rio que escorre e vai crescendo. Jesus ressuscitado também diz para eles jogarem a rede do lado direito do barco. Essa imagem da abundância, daquela água que nasceu do lado direito do templo e só foi crescendo e levando vida por onde ia passando. Os discípulos lançaram as redes e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse para Pedro: é o Senhor. O discípulo amado, portanto aqui agora dizendo é o Senhor, está fazendo uma profissão de fé. É a igreja que retoma a sua fé pascal. É o discípulo amado que anuncia para Pedro, que é aquele que tem um ministério à frente da comunidade. Ele recebe de um outro discípulo a sua profissão de fé, essa proclamação de que era o Senhor. Cada uma e cada um de nós é chamado a professar a sua fé. Não importa para quem. Se o outro tem um papel muito importante no meio da comunidade ou tem uma função mais simples, nós podemos sempre ajudar-nos uns aos outros, testemunhando a nossa fé. Pedro, quando ouviu dizer que era o Senhor, ele vestiu a roupa, pois estava nu, e atirou-se no mar. A sexta-feira nos recorda sempre a criação do homem. O homem que foi criado estava nu diante de Deus, mas não se preocupava com isso, até que comeu daquele fruto que estava proibido e, notando que estava nu, começa a sentir vergonha. Agora, Pedro é esse que também se descobre nu diante do Senhor ressuscitado. E o que é que ele faz? Reveste-se e se joga no mar. Cada um de nós nesse tempo é chamado a retomar as suas vestes batismais e a se lançar nesse mar que saiu aberto do lado de Cristo e foi crescendo numa forma de rio muito caudaloso. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Eles, na verdade, não estavam muito longe da terra, apenas cerca de 100 metros. E logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima. Ou seja, Jesus já tinha preparado um café da manhã para eles. Nem precisava daqueles peixes que eles estavam trazendo. Mas Jesus quer sempre entrar naqueles aspectos da nossa vida que parecem infecundos e inférteis para trazer a sua graça e a sua força. Ele não precisava que eles trouxessem aquele peixe, mas ele quis dar fecundidade ao trabalho deles. Interessante também que o termo grego aqui usado para dizer esses peixes é opsarion, ou seja, são peixes muito pequenos.
O ressuscitado pega aquilo que é pouco. Aquele peixe que normalmente quando o pescador apanhava e descartava, é esse tipo de peixe que Jesus está colocando ali sobre a grelha para assar para os seus discípulos. Jesus está nos ensinando a não entrar nessa mentalidade do descartável, daquilo que é uma sociedade que não dá tanto valor ao que é pequeno, ao que é simples. Jesus justamente apanha aqueles peixinhos que parecem os mais insignificantes e os põe para assar, para oferecer aos seus discípulos. E Jesus diz: trazei alguns dos peixes que apanhastes. E de novo, o termo que é usado aqui é sempre opsarion, desses peixes mais pequeninos mesmos. Então Simão subiu à barca e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia de 153 grandes peixes. Mas Jesus pediu para trazer dos peixinhos. 153 grandes peixes é um símbolo. Dizem que na zoologia antiga era a quantidade de peixes que era conhecido pela ciência antiga. Ou seja, de todo tipo de peixe estava presente ali naquela rede. A barca da comunidade é chamada a entrar numa pesca nova, numa pesca guiada por Jesus ressuscitado e a apanhar todo tipo de peixe. Nenhum fica descartado. Todos são chamados a entrar nessa rede do Senhor ressuscitado. Portanto, esse evangelho de hoje é um evangelho que retoma a vocação, o chamado dos discípulos e aponta para a missão. Continuar pescando, mas no estilo de Jesus, na forma de Jesus. Os padres antigos, eles também viram eles tinham uma lógica, né, chamada de gematria, e eles faziam assim uma conta. Eles saíam somando do número 1 até o número 17, somando todos os números, e dizia: aqui temos 153, né? 1 mais 2, 3 mais 3, 6 mais 4. E aí eles iam somando até chegar no número 17. Por que chegavam no número 17? Porque depois eles somavam. 17 é 1 mais 7, igual a 8. Então eles tinham uma forma de interpretar o simbolismo do oitavo dia. E todos esses intervalos que ia de 1 até 17, somando todos esses números, que daria 153. Que no fundo, depois eles de novo acabavam fazendo outras somas, não é, de redução. Mas para querer dizer que ali estamos entrando na lógica de um tempo novo. Eu disse que o número, a sexta-feira, lembra o dia em que Deus cria o ser humano. E, portanto, todos esses números somados, era como se eles interpretassem dizendo assim: estamos dentro de uma nova criação. É o oitavo dia que está brilhando para nós. É amanhã do oitavo dia. E, portanto, é um tempo novo onde Cristo se manifesta como Senhor. Porque o oitavo dia nós hoje chamamos de domingo, que significa dia do Senhor. O tempo da Páscoa é esse tempo em que nós cantamos: este é o dia que o Senhor fez para nós. Entramos na manhã desse novo dia em que Deus toma nossa existência pela mão. Mesmo se nós tivermos passado por uma noite em que não pescamos nada, nós estamos vivendo o tempo novo, o tempo de Deus, o tempo da ressurreição. Mas aqui diz que esses 153 grandes peixes estavam dentro da rede e a rede não rompeu. E Jesus disse para eles: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Agora já estava tudo claro para eles. E Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu por eles e fez a mesma coisa com o peixe. E esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Nós estamos aqui diante de Jesus, na sua cruz, e lembramos que Ele é o Senhor ressuscitado. Olhamos para o seu lado aberto, esse lado direito que nos lembra o altar do templo, de onde nasce esse rio caudaloso que vai levando vida, e vida em abundância. Pedimos a Ti, Senhor Jesus, que esta nossa nova manhã, que esse novo dia, seja vivido em Tua companhia, na certeza de que és Tu que te interessas sobre o nosso bem-estar, sobre se temos ou não algo para comer.
E, sobretudo, vemos no teu sinal do pão já preparado para os discípulos, o sinal das tuas delicadezas com a nossa vida, com a nossa existência. E nós te agradecemos. Ajuda-nos a professar como discípulo amado, é o Senhor. Que nós reconheçamos a tua presença na nossa vida, na nossa existência, hoje e sempre. Eu vi, foi água maná do lado direito do templo a jorrar. Amém, 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 aleluia. Amém, 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 aleluia. Amém, 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 aleluia. Amém, 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 aleluia. Senhor Jesus ressuscitado, contemplando o teu lado direito aberto pela lança, de onde escorreu água e sangue, sacramentos da Páscoa, nós te agradecemos, porque restaurastes conosco a vossa aliança. Ó Deus, que pelo vosso Filho nos deste essa beleza de sacramento, reconciliando-nos convosco. Concedei-nos realizar em nossa vida os mistérios que nós celebramos na nossa fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vem sobre você, minha amiga, meu amigo, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.